Boa noite, irmãos. Nós hoje leremos e meditaremos em Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18. A palavra do nosso Deus diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pai bendito, Pai de amor, Pai de graça e de misericórdia, a Tua palavra foi lida, palavra que nos transmite vida e vida em abundância. Nós te pedimos, Pai, neste momento, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que entendamos qual seja a Tua mensagem para nós na noite de hoje. E não só que a entendamos, mas que a pratiquemos no nosso dia a dia, para a honra, louvor e glória de Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Meus queridos, a época de Abacuque foi uma época muito difícil. A época em que esse profeta do Senhor viveu foi uma época marcada por violência, ausência de justiça verdadeira, uma época em que tudo estava dando errado. A maldade social era tremenda. A justiça era manipulada por parte dos poderosos. E Abacuque olha isso tudo e ele se mostra perplexo com isso. Ele se mostra aflito, porque a violência se alastrava em meio ao povo de Deus e Deus parecia não tomar nenhuma providência. O justo estava sendo explorado, o justo estava sendo vilipendiado, o justo estava sendo massacrado pelo corrupto. E para Abacuque parecia que Deus estava completamente apático. Parecia que Deus não estava, vamos dizer assim, numa linguagem nossa, numa linguagem de hoje, que Deus não estava nem aí. É por isso que lá em Abacuque, no capítulo 1, no verso 2, ele diz assim: até quando, Senhor? Até quando? O profeta vê Israel cair numa condição de apostasia. A nação estava se afastando de Deus. A nação estava entregue à idolatria. Tudo estava destituído de valor. O quadro era muito triste. O quadro era terrivelmente pecaminoso. A imoralidade, o vício dominavam o povo de Israel. A lei não era aplicada com equidade. A lei não era aplicada com honestidade. A justiça era frouxa, a justiça era indolente. A ilegalidade corria solta. Você pode ver isso lá no capítulo 1, nos versos 3 e 4. A nação de Israel estava em grave decadência espiritual, moral e social. Não era de se estranhar que Abacuque entrasse em crise. Ele não conseguia entender por que Deus permitia tudo aquilo. Orou a Deus a esse respeito, mas Deus parecia não responder ao profeta. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não escutarás. A grande questão que Abacuque levanta e que a maioria dos cristãos enfrenta é: onde está Deus que vê tudo isto e não faz nada para sanar o problema? Onde que está Deus em meio a todo esse caos e não faz nada? Será que Deus não vê? Será que Deus não se importa? Não vê toda essa coisa humilhante? Não vê que tudo está sendo pervertido, todo o direito, todo o injusto está sendo massacrado?
E Abacuque lança aquilo que... Será que vale a pena ter fé num Deus como este? E esta é a resposta que Abacuque dará. A fé que triunfa. A fé que vai além. O momento de crise e o silêncio de Deus. Onde está Deus em meio a tudo isso? A primeira coisa que nós pensamos quando estudamos as ações de Deus em Abacuque é que pode parecer que ele esteja estranhamente silencioso e inativo em momentos de crise, mas ele está agindo. Até quando, Senhor? Pergunta o profeta. Olha a tremenda ousadia que tem o profeta Abacuque ao fazer essa indagação a Deus. O profeta vê a violência em seus dias crescer, a justiça sendo torcida, a desonestidade ganhando força, ganhando espaço. E onde está Deus? Que não intervém e nada faz para caçar todo este mal. E não é a questão que muitos levantam hoje também? Por que Deus permite que certas coisas aconteçam? Por que Deus permite que a enfermidade entre de uma tal maneira no mundo, em nossa nação, em nossa cidade, em nossos lares? Nós vivemos um momento difícil atualmente. Um momento em que foi decretada uma pandemia. Nós vemos no dia a dia da televisão pessoas ficando doentes, pessoas morrendo. E onde está Deus? E nós vemos em meio a essa crise toda acusações de corrupção, de superfaturamento, de coisas. Onde está Deus? Nós vemos a justiça sendo distorcida, nós vemos coisas que nos machucam acontecendo, nós vemos a morte espreitando a cada dia. Onde está Deus? Onde está Deus? Sempre foi difícil entender o silêncio de Deus nos assuntos humanos. Porém, nós não podemos presumir que esse silêncio seja um indicativo de apatia da parte do nosso Deus. O nosso Deus está longe de ser um mero espectador desinteressado nos assuntos do homem. Deus não age assim, Deus não é assim. Tudo está sob seu olhar. Todas as coisas estão debaixo das suas santas e poderosas mãos. O Senhor não é como nós, Ele não se precipita, Ele não se apavora. Deus tem um tempo certo, tem um tempo determinado de agir. Deus não está de olhos fechados. E como diz Einstein, há muito tempo atrás disse, Deus não joga dados. Deus não é assim. Deus não tem os ouvidos tapados, as mãos recolhidas, encolhidas. Deus não tem a mente alienada. Deus não age assim. E os seus pensamentos não estão longe dos dramas que nós enfrentamos em nossas vidas. A palavra nos orienta dizendo: Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em atendê-los. Lá em Lucas 18, verso 7. E a palavra de Deus ainda diz: nem um fio de cabelo cairá de nossa cabeça alheio à vontade de Deus. O cristão vive pela fé, mesmo quando as suas orações não são respondidas. Mas e a resposta de Deus? A
as respostas que Deus dá em meio às coisas que nós pedimos, em meio às coisas que nós colocamos em seu altar. E a resposta de Deus a Abacuque foi o que mais o deixou perplexo. Por longo tempo Deus parecia não responder. Então quando ele responde, é algo totalmente diferente daquilo que o profeta pensava. Deus está dizendo: olha, eu vou responder essa oração, eu estou respondendo essa oração, mas estou respondendo enviando o exército caldeu para atacar a nação de Israel, para atacar o povo escolhido. O povo escolhido. O exército caldeu vai marchar contra a cidade e vai destruí-las. E o profeta parece que não acredita no que ouviu. Senhor, eu estou te pedindo livramento e o Senhor vai mandar algo pior do que isto para nós? Mas foi o que Deus fez. E o exército caldeu invadiu. Foi isso que realmente aconteceu. Como pode um Deus santo e reto usar um instrumento vil para punir o seu próprio povo? O povo do seu pacto. Mas Abacuque recebe uma resposta.